Obrigado, Estela. De nada. Muito bom, amigos. Nossa aula de hoje, aula 2, vai tratar um pouco sobre a ansiedade, nos dias atuais. Então, antes da gente entrar aqui no material, eu queria perguntar para vocês o seguinte: eu acho que todos nós aqui temos observado o fato de que nos dias que nós vivemos hoje, da história do mundo, é a época em que mais as pessoas andam ansiosas, onde nós temos uma maior quantidade de pessoas enfrentando desafios de saúde emocional, com ansiedade, depressão e outros desafios. Na história do mundo, essa é a época onde nós temos observado esse grande desafio crescendo no mundo, né? E eu queria perguntar para vocês, na sua opinião, o que que leva hoje nós temos tantos desafios de saúde emocional, ansiedade, depressão? Quais são os fatores que determinam ou influenciam para que hoje em dia nós tenhamos um grande número de pessoas enfrentando esse desafio, na opinião de vocês? Bom, eu, né, analisando os comentários, algumas pessoas falando que quando elas não tinham, acreditavam que não tinham nada, não tinham dinheiro, acreditavam que o dinheiro poderia melhorar tanto a vida financeira quanto a vida espiritual e a mente. E com o tempo, algumas pessoas foram conseguindo ter dinheiro e descobriram que não é ter o dinheiro que é melhorar tudo, que mesmo com o dinheiro, essas pessoas ainda continuavam tristes, eh, sem expectativa de vida. E essas pessoas se perguntavam assim: como é que eu tenho tudo, né, que uma pessoa poderia ter, e mesmo assim eu me encontro onde não tenho nada? Aí teve um rapaz que falou: você se esqueceu de uma coisa, esqueceu de procurar ter Deus no coração, pelo menos, né? E procurar. Você acredita que você é seu Deus e esquece do mais importante. Então, eu vendo o relato de algumas pessoas, acredito que elas pensavam que não tinha nada e o dinheiro ia trazer tudo para elas: conforto, estabilidade, e realmente por dentro elas iam estar mais livres e leves, mas elas viram que não era necessário ter o dinheiro para ter as riquezas, né, que elas queriam. E algumas pessoas falam assim: precisei voltar atrás, precisei realmente me encontrar com Deus para poder sair daquela tristeza, daquela depressão sem fim. Acredito que precisava de ter Deus, né? Foi o que muitos falaram, que não tinham. E por conta disso foram caindo, né, numa tristeza sem fim, numa insegurança, num poço sem fim. Foi isso. É tudo isso. Obrigado, Estela. De A nada. busca desenfreada aí, né, por outras coisas, né, por bens materiais, às vezes, e as pessoas buscam muito pouco a Deus, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. É Sim, verdade, é uma realidade. Obrigado, Estela. de nada. Muito bom. Sabrina, depois Tami. Se alguém quiser também compartilhar no chat, além de compartilhar via áudio, fique à vontade, tá bom? Sabrina? É, na minha opinião, na realidade, eu não acho que hoje em dia tem um índice maior de pessoas ansiosas ou com depressão. Eu acho que hoje em dia só é mais visado, né? Desde antigamente, eu conheço várias pessoas assim mais velhas, idosas, assim, que sofriam, só que elas não tinham aonde recorrer. Não tinha toda essas pessoas olhando, não tinha todos esses cuidados que a gente pode recorrer hoje, né? Antes era tudo muito duro, né? A minha mãe era uma dessas pessoas bem antigas que falava que ansiedade era frescura.
Então, muitas pessoas mais antigas que ela também acreditavam nisso. Algumas pessoas falavam que era falta de Deus, e realmente, em muitos casos, poderia ser, né, uma pessoa afastada do Senhor, mas muitas pessoas tratavam como frescura, não tratavam como uma condição médica, né, que pode ser tratada, que pode procurar um profissional de saúde para ir atrás. Então, muitas pessoas antes simplesmente só, posso dizer, elas só reprimiam todos os sentimentos e emoções para si, né? Elas não tinham para quem recorrer, elas não tinham todo, toda essa visão que tem hoje em dia, né? Todos esses cuidados que a gente pode recorrer. Numa unidade básica de saúde, a gente hoje pode estar procurando psicólogo, né? E antes não tinha todos esses meios que a gente tem hoje. E obrigado, Sabina. Interessante também, né, esse ponto de vista. Hoje esse assunto tá muito visível, né? Tá muito à tona e também talvez está se dando muita ênfase e a gente tem essa percepção. Então, obrigado, Sabina. Mais do que antigamente, né? Na época dos antigos aí. Tami? Tami, você queria compartilhar algo? Eita, poxa vida. Então, colocar no chat aqui que eu leio para você, viu? Posso ser a sua voz. E se outros também quiserem compartilhar algo, também fique à vontade. Ou tenta desligar e ligar de novo também para ver se volta. Mas obrigado pelos comentários, tá bom? Eu vou compartilhar com vocês aqui alguns pensamentos sobre. Opa, deixa eu tirar isso daqui. Alguns pensamentos sobre esse assunto, sobre a ansiedade em meio aos dias atuais, tá bom? Nós temos hoje, amigos, alguns fatores sociais e culturais e de tecnologia e redes sociais que muitas vezes ajudam ao desenvolvimento, né, de problemas emocionais. Quais são alguns fatores sociais e culturais que nós vemos? Padrões, expectativas muito elevadas, imagem corporal, realização pessoal, profissional, e às vezes esses fatores eles geram uma demasiada pressão sobre nós que a sociedade nos impõe ou que às vezes a gente impõe a nós mesmos para alcançar certos tipos de padrões, algumas expectativas, às vezes algumas como no mundo, né, as pessoas buscam aí uma imagem dos sonhos, né, da mulher e do homem perfeito, realização profissional e por aí vai. E o excesso disso pode desencadear, tudo é o excesso, né? O excesso pode desencadear problemas emocionais. Sobre a tecnologia e redes sociais, está aqui, ó. Eu acho que todos nós aqui utilizamos pelo menos um desses aplicativos. Ou já usamos hoje, né? Pelo menos um desses, talvez a maioria. Se alguém não usou aqui, me avisa, que eu quero saber. Mas isso aqui, ó, o advento da tecnologia e redes sociais também em excesso pode provocar, com mau uso, pode provocar problemas emocionais. Tem uma pesquisa aqui, ó, desse jornal de psicologia, que diz aqui, ó, o aumento do uso das redes sociais está associado a um aumento substancial nas taxas de depressão e ansiedade entre jovens adultos nos últimos anos. Ou seja, como as redes sociais, hoje em dia quase todo mundo tem um smartphone, então todo mundo tem acesso às redes sociais e o aumento dessas tecnologias tem aumentado, consequentemente tem aumentado também os casos de ansiedade e depressão. E aqui tem uma outra declaração que fala sobre isso. Deixa eu ver aqui. Andréia, pode ler esse balão aqui em azul? Consegue ler aí? Uhum. A natureza de constante comparação social nas plataformas online contribui para a construção de padrões inatingíveis,
de sucesso e felicidade, gerando uma pressão psicológica significativa. A exposição a imagens idealizadas de corpos, estilos de vida e realizações pode gerar sentimentos de inadequação e baixa autoestima, alimentando os sintomas ansiosos. Obrigado, Andréia. Quer comentar algo, Andréia, sobre isso? Vi que você ficou Não, Queria falar alguma coisa. Então, aqui, né, o ponto de vista aqui, a perspectiva é essa, né? É isso que acontece na maioria dos casos hoje, né? Por causa dessas plataformas online, das redes sociais, as pessoas buscam aí esses padrões que as pessoas vendem aí, né, nas suas redes sociais, e aí às vezes a gente, nos gerando essa pressão psicológica significativa, além de desenvolver em nós esse sentimento de que parece que a grama do vizinho é mais verde do que a nossa. E aí sempre a gente começa a ter esses sentimentos de inadequação, de que nossa vida não é o que poderia ser. E isso, de uma certa forma, pode ser prejudicial, pode começar a desenvolver sintomas ansiosos. Além de não só das redes sociais em si, mas do uso de aparelhos, né, de tecnologia, em geral, né? Então, esses aqui, amigos, são alguns dos motivos, né? Alguns dos fatores que ajudam a aumentar as questões, os desafios emocionais de ansiedade e depressão. Algum comentário, alguma pergunta até aqui sobre essa parte? Quase nisso, meus amigos. O presidente Ballard, alguns anos atrás, em um devocional para jovens adultos, ele fez essa seguinte pergunta aqui, ó. Vocês separam algum tempo para ficar em silêncio? Pensa um pouquinho sobre isso. Hoje na sua vida, você costuma separar um tempo para você ficar em silêncio? E olha o que ele fala sobre isso aqui. Ah, você consegue ler? Isso que está em verde aí? Jaqueline Costa. Sou eu. Desculpa, não tinha ouvido meu nome. Consegue ler para Consigo nós? sim. Uhum. Aparentemente, à medida que nosso mundo se torna mais brilhante, mais barulhento e mais atarefado, temos mais dificuldade em sentir o espírito em nossa vida. Se sua vida carece de momentos serenos, vocês começariam a buscá-lo hoje mesmo? Obrigado, Jaque. Devido ao uso das redes sociais, das tecnologias, em demasia e aqueles outros problemas que elas geram, o presidente Oaks fez esse contraponto aqui, presidente Ballard, desculpa, e ele falou que essas coisas também nos ajudam a não sentir o espírito em nossa vida. De certa forma, o uso em demasia das redes sociais também influencia na nossa comunicação, no nosso direito de receber o Espírito Santo. E aí ele faz essa pergunta, né? Vocês começariam a buscar o Senhor hoje mesmo, se sua vida carecesse de mais momentos serenos? Inclusive esse tempo para ficar em silêncio? Às vezes a gente não dá muita importância para isso, né? Então, queria convidar vocês a fazer o seguinte agora. Eu vou dar um tempinho. Eu queria que você estudasse aqui essas 5 declarações do presidente Oaks, que ele ensina sobre a importância do silêncio, da reverência e de como isso nos ajuda a receber o Espírito Santo, receber influências do Espírito Santo em nossa vida. Então, enquanto você está lendo,
Eu queria que você identificasse duas coisas. Primeiro, quais são alguns princípios que ele ensina sobre isso, sobre reverência, sobre o silêncio, sobre receber revelação por meio do Espírito, sobre a tecnologia. Princípios ele ensina sobre isso e como esses princípios nos ajudam a enfrentar a ansiedade e a depressão, tá bom? Dá 3 minutinhos aí para vocês lerem essas declarações, identificar esses princípios aí que ele ensina, depois eu queria ouvir vocês, o que que vocês encontraram. E aí, meus amigos, o que que vocês conseguiram identificar aí? Vocês podem compartilhar conosco. Pode usar o microfone ou pode usar o chat. Tá me ouvindo? Sim, Tá. Eu gostei que ele citou que como a gente deve fazer isso uma prioridade, né? Diante de tantos acontecimentos, dando exemplo do Salvador, no monte. Então, mesmo ele em um momento, vamos dizer, tão conturbado que era aquele momento, ele colocou isso, esse tempo para ele, compartilhar como uma prioridade. Ele subiu ao monte e orou, deixando relativamente tudo aquilo que estava acontecendo para trás e dando prioridade só aquele momento dele com o Salvador. Então, é muito importante nós tirarmos um momento do nosso dia para dar prioridade à nossa interação e à nossa conversa e conexão com o Senhor. O celular, hoje em dia também, que ele cita, ele pode nos distrair de muitas formas. Então, eu me uso como esse exemplo e eu já procrastinei muito em relação a dar prioridade para o meu celular, ou para o que eu estava vendo e deixando coisas para trás, deixando de estar na presença dele para estar alimentando de outros conteúdos. Então, às vezes nós precisamos, talvez não seja sacrifício para alguns, mas para outros pode ser, né? E começar com pequenos gestos, tentar sempre incluir ele na nossa rotina, tanto de manhã antes de começar o dia, tanto no final da noite. Então, dá prioridade mesmo. E eu vou levar isso agora a partir dos meus dias, que eu tenho que colocar ele mais como prioridade. É isso.
Já, é tudo isso. Obrigado, obrigado também. Até o Salvador, né, precisou de um tempo, né, para si, para meditar, para contemplar, para estar à parte, né, para estar só, para buscar se conectar com o Pai. Se até ele precisou desse tempo, que dirá nós, né? Não precisamos. E em meio a tantas distrações que nós temos, às vezes a gente pode deixar acabar negligenciando esse tempo, né? Com tantas coisas a fazer. Obrigado, obrigado. Eu vi ali, acho que o Alisson e a Jaque queriam compartilhar conosco. Ah, sim, sim. Sobre a pergunta, né, que fala assim, cadê, de, só metade da explicação do presidente, que é difícil ouvir a palavra palavras celestiais, é que acreditavos e sabeis que eu sou Deus, né? Lá em Salmos 46:10, ele fala assim, acreditavos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. E fala, né, que pra gente se aceitar, né, porque ele é Deus, né, então a gente não pode fazer nossa vontade, mas sim a vontade do Pai, né. Excelente. Obrigado, obrigado, Alisson. E a gente precisa desse tempo, né, para se aquietar. E ali o senhor ensina que é um pré-requisito, olha interessante, né? Ele ensina que é um pré-requisito para que a gente possa saber que ele é Deus. Talvez a gente possa deixar de ter experiências e saber que ele é Deus por não nos aquietarmos, por vivermos sempre numa vida corrida, frenética, sem com tantos ruídos, né, no mundo, nosso mundo atarefado, e a gente está deixando de saber que ele é Deus, né? Obrigado, Alisson. Jaque, depois Andréia. É interessante como você falou, né? De que aquietai-vos é um pré-requisito para que nós saibamos que Ele é Deus. Eu fui refletindo sobre isso porque muitas vezes a gente negligencia isso. De que forma? A gente procura, né, o nosso Pai Celestial, a gente faz as nossas orações, mas é sempre uma busca como uma conversa, sabe, um monólogo, porque só a gente fala, pai, eu preciso disso, eu quero isso, tá acontecendo isso, então a gente costuma falar sozinho e a gente não costuma realmente parar para ouvir a voz do Senhor. A gente quer muito falar, né? Ah, pai, olha, eu te apresento o meu dia. E aí eu começo o meu dia e esqueço do Pai Celestial. E aí eu termino meu dia fazendo a mesma coisa. Obrigado pelo dia. Mas será que eu escutei a voz do Senhor, né? Então, acho que a gente precisa ter esse diálogo, esse relacionamento com o Pai Celestial. A gente precisa falar, mas a gente precisa escutar também. Isso é importante, porque só através desse escutar a gente vai saber que realmente o Senhor é o Deus da nossa vida, né? Porque se eu estou falando sozinha, então eu estou sendo um Deus, né? Estou fazendo o Pai Celestial de meu servo. Então eu não estou criando esse relacionamento. Estou deixando muito a desejar. Então é mais uma reflexão mesmo, de a gente pensar desse modo. Às vezes, sem querer, a gente demonstra um pouco de orgulho, né? Quando a gente não busca ouvir o Senhor. Sabe, eu não lembro quem foi, já ah, poxa, eu não sei se foi o presidente Hinckley, ou o presidente Monson, mas teve um líder que compartilhou certa vez que quando ele ora, sai fazendo as coisas que ele tem que fazer. Depois do amém, ele fica ali parado, ele fica ali quieto um pouco.
pensando sobre a oração e buscando ouvir o Senhor. E em nossas orações é um momento, né, que você compartilhou, e é um momento da gente se aquietar e ouvir a voz do Senhor. Não sei esse monólogo que apenas nós falamos na oração, mas ali depois do amém, a gente pode fazer isso, né? A gente pode reservar um tempo ali e ficar quietinho, em silêncio, reverente, ponderando sobre a nossa conversa com Deus e buscando ouvir o que Ele tem para nós, né? Obrigado, Jaque. Andréia e depois Rafael. E aí a gente vai seguir aqui. Eu gosto da parte que ele fala, esses dispositivos precisam nos servir, não nos dominar. É verdade. Eu sempre procuro oportunidades, né? No Face, ou no Instagram, quando aparece mais velho, né? Postando várias situações da igreja. E eu gosto muito de compartilhar, porque eu sei que não vai abençoar só a minha vida, né? Me acalmar, mas também acalmar outras pessoas também, né? Que irão Então, ler. Então, como ele fala, compartilhar pensamentos inspiradores, né? Que a gente aprende na igreja, uma foto, né? Quando está na igreja, coisas que a gente aprende. Porque a tecnologia, ela vem tanto para nos abençoar, né? Se a gente isso. quiser, ou para nos desviar, né? Do caminho errado. Então, a gente precisa ser inteligente. E como ele fala lá no final, né? Que seu smartphone, cadê? Seu smartphone é seu servo. Mas se a gente ficar navegando lá aleatoriamente, ele pode ser o nosso mestre. E realmente, né? Para nós servir, para a gente servir, né? Ser nosso servo. Exato. Obrigado. Muito bem lembrado, André. A tecnologia, os dispositivos móveis, eles são uma bênção, né? E a gente tem que fazer deles essa bênção, né? Eles trabalharem para nós, né? Para nos ajudar a edificar o reino, espalhar as boas novas de grande alegria do Evangelho. Mas tem esse lado também que ele pode se tornar nosso mestre se a gente ficar navegando aleatoriamente, horas e horas lá, de uma forma improdutiva, né? A gente tem que ter essa atenção. Obrigado, obrigado, André. Rafael, depois o Luiz. Consegue ouvir? Sim, Tá. Muita coisa, cara, tem nesse negócio aí, é bacana. Mas eu queria focar em uma coisa que me chamou a atenção, que foi em relação à experiência de Elias. Eu acho engraçado que ele tava passando por um período muito difícil da vida dele, Elias. E naquele momento dessa escritura, onde ele está em um turbilhão de coisas que está acontecendo com ele, né? Ele consegue ver, ele foca só em uma coisa, né? Uma voz mansa e delicada. É a experiência que ele tem. É bem simples, né? É bem direto. Então, isso me faz lembrar que quando a gente usa o celular, né? A gente está nas redes sociais, a gente tem que tomar muito cuidado com o que é falado nela. Não só como a gente usa, mas o que a gente está vendo nela, né? Então, existe muito post, muita publicação que ensina muitas coisas. E essas coisas, elas moldam e mudam nossa mente. Elas nos transformam. Falam coisas que a gente acaba seguindo com o tempo, como algo natural. E a gente acaba esquecendo que a gente deveria seguir as orientações dos apóstolos, dos profetas, né? E a gente acaba só ouvindo, só estando, como tá falando aqui, no fogo. A gente esquece a voz mansa e delicada do Senhor. Então é muito complicado isso. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente está não só postando, mas vendo o que a gente faz. A gente muda as nossas decisões, as nossas motivações, e isso acaba prejudicando a gente mesmo.
Tá? Temos que ter cuidado, né? Muito bom, Rafa. Obrigado. Luiz? Bom, uma das coisas que eu prestei atenção também no Rafa também, que falou que a, a tecnologia deve ser nosso servo, e não a gente ser servo da tecnologia, por conta que eu, antes de ir para a missão, mas, uma das coisas que me fez mudar muito na missão é aprender a controlar a tecnologia, por conta que eu passava muito mais tempo usando o celular do que, como eu posso dizer, passava muito tempo usando o celular do que focando no Senhor Jesus Cristo, também nas Escrituras também. Eu ficava vendo vídeo, jogo, essas coisas. Então uma das coisas que na missão me fez abrir muito o olho, tá? que, que nem sempre é a tecnologia que manda na gente, e sim que a gente tem que fazer a tecnologia dos nossos cérebros. Isso aí. Obrigado, Luiz. Na missão a gente tem, né? Hoje em dia, né? Os missionários têm smartphones e eles têm essa possibilidade, né? Muito bem de usar as mídias sociais para pregar o evangelho, né? Eles utilizam muito essa ferramenta hoje para a proclamação do evangelho. Obrigado. Obrigado, meu amigo. Acho que André queria compartilhar algo. Dá tempo? É. Sim, com certeza. Não, que eu li uma parte aqui, né, que fala que o Salvador do mundo, né, ele também separou esse tempo para ele, né? Não sei Sim. que comentaram aqui, mas quando eu li de novo, eu lembrei do templo, né? Porque a gente também é importante separar esse tempo, né? Ir na casa do Senhor para ouvir Ele. Lá é o lugar perfeito, né? De silêncio, para a Não. gente ouvir Ele, ter essa ligação, essa sintonia com o Senhor. Aí eu, lendo essa parte, eu lembrei. É muito importante a gente separar sempre um tempo para a gente ir à casa do Senhor, falar com Ele, ouvir Ele. Não, poxa, muito bom, André, essa perspectiva. Interessante. Queridos amigos, eu oro para que a gente possa estar atento a esses conselhos proféticos e ver como é que a gente pode aplicar na nossa vida, né? Como a Andrea falou, será que a gente está conseguindo reservar um tempo para subir ao monte, para orar à parte? Esses montes, nossa, esse monte pode ser o nosso quarto de casa, pode ser o monte do templo, pode ser o monte da reunião sacramental, ou outros montes aí que a gente pode orar à parte, estar ali só e buscar ouvir a voz do Senhor, sabe? Como o Rafael falou, e usando o exemplo de Elias, às vezes a gente está buscando o Senhor onde ele não está, turbado, lá no feed das redes sociais, o Senhor não está lá. E a gente, às vezes, pode correr o risco de estar muito tempo lá, usando muito tempo onde o Senhor não está. E aí nós não ouvimos a voz dele na nossa vida. E isso às vezes nos traz um sentimento de solidão, de que nós estamos só. E a gente precisa ouvir a voz do Senhor para lutar contra os nossos desafios, inclusive contra as questões emocionais. Tá bom? Possamos pensar em como podemos aplicar esses conselhos em nossa vida. Iago, meu amigo, Oi, por presidente, favor, tudo bem? você está bem? Então, algo que eu gostaria de falar sobre como ouvir a voz do Senhor é sobre o domingo. Eu sempre vejo na internet pessoas fazendo memes sobre como a segunda é um dia terrível e que, assim, é sempre memes sobre trabalho é terrível, sabe? Só que ultimamente eu tenho aprendido a importância de como guardar o dia do Senhor nos ajuda não somente a ouvir ao Senhor, mas também a criar novos hábitos que a gente pode usar na segunda. Então, a segunda passou a ser um dia espiritual para mim, especial, por causa dos hábitos e de ouvir a voz do Senhor no domingo, sabe? Eu tenho pensado ultimamente. Obrigado, obrigado, Iago. Obrigado por compartilhar conosco, meu amigo. Rafa?
Oh, tá conseguindo ouvir? Porque meu microfone não é bacana, eu sempre Estamos, pergunto. estamos te ouvindo, estamos te ouvindo. É, tem experiência em relação a essa questão de ouvir a voz do Senhor, né? E às vezes em relação também à própria questão da ansiedade, né? Tem coisas que a gente não consegue entender, Fábio, que o Senhor ele responde a gente nas nossas orações e a gente fica muito preocupado, a gente fica doido. Tipo, a gente vê assim, não tá acontecendo nada do que o Senhor tá falando. O Senhor falou para mim isso, tá acontecendo tudo ao contrário. Aí começa a pegar aquela ânsia, né, de querer logo as coisas. Então, eu lembro muito bem, eu acho até engraçado isso, quando eu leio, eu acho até graça, fico rindo do Salvador, quando ele tá no barco dormindo na tempestade, e os caras gritando lá com medo. Eles desesperados querendo, né, logo. E eu acho engraçado que no vídeo eles mostram perfeito, ele abrindo o olho e olhando para eles naturalmente. Então, às vezes, a gente quer as coisas na hora, a gente quer um trabalho bom, a gente quer uma família, a gente quer um casamento, a gente quer um namoro, a gente quer estudar, a gente quer um monte de coisa, né? Logo, a gente quer fazer de tudo, a gente confunde com o que o Senhor está preparando pra gente. E às vezes a gente, é uma coisa que eu aprendi muito, a gente confunde o que a gente quer com o que o Senhor está preparando pra gente. E por isso que causa a ansiedade na gente, porque a gente vai logo fazer o que a gente quer. A gente não faz o que você quer. Aí a gente quebra a cara. Aí depois chora, né? E, Então, uma coisa que eu faço muito é ir na sala celestial. E eu reservo todo dia, né? Praticamente eu vou lá 30 minutos e reservo para poder falar com ele. E o engraçado é que eu tive a experiência de ouvir a mesma resposta o mês inteiro, né? E eu não tô com essa mesma resposta até agora. E eu só fico pensando nela. Bom, a resposta ela não vai se concretizar agora, talvez um dia. Mas a gente tem que ter a paciência e fazer a vontade do Senhor e ouvir mais Ele do que fazer a nossa própria, porque é muito perigoso. A gente está correndo o risco de entrar nessa ansiedade. sim, eu acho que o presidente Nelson, naquele discurso, Revelação para a Igreja, Revelação para a Nossa Vida, ele falou sobre isso, né? Ele até ensinou que, às vezes, a gente vai sentir até que os céus estão fechados para nós, que parece que a gente não vai ouvir o Senhor. Mas ele ensinou, continuem buscando o Senhor, continuem avançando e confiando no tempo dele, né? Precisamos confiar na agenda do Senhor para nós, e no momento certo ele vai nos revelar, ele vai nos ensinar aquilo que precisamos fazer. A gente precisa confiar e ser paciente, né, Rafa? Obrigado por Fábio, compartilhar, muito bom. é, só rapidinho, só contar uma coisa. Eu, assim, sobre essa questão, eu tenho um testemunho muito forte. Porque, assim, esses tempos agora eu tava sofrendo de ansiedade, crise de ansiedade, né? E de um tempo pra cá, a minha vida tá sendo muito melhor. Tá sendo de mais qualidade. Porque eu tô ouvindo o Senhor mais, fazendo a vontade dele, esperando mais dele. E isso tá sendo uma bênção pra mim, muito grande. Minha qualidade de vida fisicamente, financeira, emocionalmente, mentalmente melhorou bastante mesmo. E eu presto meu testemunho a vocês que se a gente ouvir o Senhor, a nossa vida vai ser melhor. E eu tô no processo da cura, e isso é um milagre. Excelente, obrigado pelo seu testemunho, Rafa. Muito bom. Excelente, obrigado pelos comentários, meus amigos. Queria compartilhar com vocês aqui, ah, agora que nós vimos alguns princípios aí do presidente Ballard, eu queria compartilhar com vocês um caso da vida real aqui e queria que a gente pudesse estudar essa situação e que a gente pudesse identificar aqui também ações práticas que a gente pode fazer para enfrentar a ansiedade
e outras questões emocionais, tá bom? Ações práticas que a gente pode aprender com esse caso aqui da vida real. Deixa eu ver aqui. Maria? Maria, não escuta, câmbio? Sabrina? Sabrina, Oi, onde está? Oi, pode ler pra gente? posso sim. Antes de partir para minha missão na Pensilvânia, Estados Unidos, comecei a sentir muita ansiedade. Os planos para minha missão foram suspensos enquanto eu me esforçava para resolver o que estava sentindo. Meu presidente de missão queria que eu estivesse bem emocionalmente, porque o trabalho missionário pode gerar muito estresse e ansiedade. Tratei da minha saúde emocional e, depois de ser liberada por um psicólogo, fui para a minha missão. Tudo estava bem até eu chegar à minha terceira área, desde não me dar bem com minha companheira até dificuldades para encontrar pessoas para ensinar. Minha ansiedade chegou ao ponto de eu mal conseguir sair da cama de manhã. Havia momentos em que me sentia tão ansiosa que mal conseguia respirar. Estava passando por depressão situacional. Finalmente, entrei em contato com meu presidente de missão, que sugeriu amavelmente que eu falasse com os psicólogos de minha missão. Conversar com eles me ajudou, mas não resolveu completamente o problema. O que me ajudou a voltar aos trilhos foram as ferramentas e as práticas que aprendi com a terapia, e as usei para manter minha saúde emocional. Elas não aliviaram totalmente minha ansiedade, mas a tornaram administrável, o suficiente para poder continuar meu serviço missionário. Obrigado, Sabrina. Vocês conseguem identificar, amigos, algumas ações práticas que podemos aprender aí com essa experiência? Ações práticas para enfrentar a ansiedade e outros problemas emocionais, desafios emocionais? Qual é a pergunta, Fábio? Que ações práticas a gente pode aprender com essa experiência que a gente pode tomar para enfrentar, né, problemas de ansiedade ou depressão, ações práticas que a gente pode fazer com base nessa experiência. Olha, as Algo ações práticas. Pode falar? Já estava Oi, falando? Sabrina e Andréia? Sabrina e Andréia, qualquer uma das duas pode falar. Vai lá, Andréia. É, as ferramentas práticas aqui que ela estava falando, né, que é a terapia que ela fez, né? Então ela Ok. procura usar essas ferramentas, né, que pode lhe ajudar. Acho que é isso, a gente procura ajuda profissional, né, onde a gente vai falar o que a gente está sentindo, né, eles como profissional vai nos ajudar a usar essas ferramentas práticas para saber como lidar com aquela ansiedade, com aquela situação que a gente está passando. Eu acho que isso é uma ferramenta muito importante. Ok, importantíssimo, muito bom, Andréia. Essa é uma das ações que a gente pode tomar é buscar ajuda profissional. Muito bom. Sabrina, queria comentar algo? sim. Normalmente, quem faz terapia sempre vai escutar algumas práticas que todos os psicólogos falam, que é de controle da respiração, de focar em 10 coisas aleatórias que tá ao teu redor, mas algo que eu levo para mim, pelo menos, quando eu tenho alguma crise de ansiedade, é ouvir hinos. Eu tenho vários hinos no celular e é algo que me acalma, porque traz aquela paz e serenidade que os hinos têm.
né? E ajuda a trazer a companhia do espírito para aquele momento. Não é algo que psicólogos vão recomendar, né? Porque eles não envolvem a religião, né? No meio das consultas. Mas é algo que, para mim, ajuda, né? Em momentos de ansiedade, né? É muito ter essa companhia do espírito ali através dos hinos. Você falou algo muito bom também, Sabrina. Não é essa ferramenta, não é uma ferramenta que os profissionais da saúde aí no mundo costumam recomendar, mas é uma ferramenta que os profetas ensinam que convida o Espírito para a nossa vida. E uma das ações do Espírito é trazer paz, conforto, consolo. Então, eu testifico também, junto com você, Sabrina. Eu também, quando tenho problemas de questões de ansiedade, eu gosto muito de ouvir hinos. Eu tenho até alguns que eu ouço, e isso me ajuda bastante. Faz parte da minha terapia também, os hinos da igreja. Obrigado, Sabrina, por compartilhar conosco. Andréia? Não, é só para confirmar mesmo o que a Sabrina falou, que realmente, quando eu não estou bem, feliz ou não estando bem, eu gosto muito de ouvir os hinos, porque realmente me acalma demais. Parece que o Senhor, parece não, o Senhor está falando com a gente, né? A gente sente aquele espírito de paz, e realmente testifico também. Legal, pronto, maravilha. Obrigado. E assim, além do psicólogo, algo que a gente pode aprender aqui com a experiência da Sister é a ajuda aqui do presidente da missão, né, do líder do sacerdócio. E nós também temos essa oportunidade, amigos, temos essa bênção que, imagina, as pessoas que não são membros da igreja, elas têm a ajuda do psicólogo, né, podem ter, mas nós temos também a ajuda de líderes inspirados, líderes do sacerdócio. Nós temos bênçãos do sacerdócio disponíveis para nós, além dessas outras terapias, né, que a gente pode aplicar em nossa vida, que vai nos ajudar a enfrentar, né, a tornar, como ela fala aqui, não vai eliminar o problema da nossa vida, mas vai nos aliviar, vai tornar aquele sentimento administrável, ao ponto da gente poder continuar a fazer as coisas que precisamos, tá? Então, lembra disso, né? Líderes do sacerdócio, bênçãos do sacerdócio, ajuda profissional. Então, nós temos que pedir ajuda, né? Não ficar buscando carregar o fardo sozinho, né? Porque pode ser pesado demais e podemos conseguir não carregar, né? E pode piorar depois, tá bom? Tami? É muito bem colocado, presidente, essa questão dos líderes do sacerdócio, porque apesar de eu ter acompanhamento psicológico, né, com a terapeuta, médico psiquiátrico, uma coisa que me alivia muito nas minhas dores internas é ter essa entrevista, esse momento com o presidente do meu ramo, né? A gente sempre está em comunhão conversando, e ele é uma pessoa que me ajuda muito no meu tratamento. Eu tenho o diagnóstico de alguns médicos relacionado a problemas psicológicos, mas eu prezo muito também pela minha saúde espiritual. Então, isso tem me ajudado muito, ler as escrituras, saber que eu tenho o amparo do Salvador e ter essas conversas com o presidente do meu ramo tem me ajudado muito. Quinta-feira agora, inclusive, eu irei até a capela para nós termos esse encontro mensalmente, de conversar e ele dá a bênção sobre mim, né? Então, sempre que vocês estiverem em momentos que não estão sabendo buscar respostas, mesmo nos consultórios médicos, né? Vocês podem recorrer aos líderes do sacerdócio da sua igreja, da sua ala, do seu ramo, porque isso realmente ajuda muito. Eles são pessoas abençoadas e que têm o poder e a autoridade de nos dar a bênção da saúde e de nos ajudar quando nós precisamos. Excelente, obrigado, Tami.
Obrigado pelo seu testemunho, muito bom. Bem, nós temos 1 minuto para cada. Desculpa, devido ao tempo. Então, Tami, Iago e Rafa. 1 minuto para cada, hein? Para a gente poder fechar. Obrigado, viu? Desculpa também. Beleza, vou ser rápido. Então, tem um psicólogo aí no Brasil, é o Neff, ele é de Manaus. E algo que eu tento fazer com ele é que eu sempre. Ele é muito espiritual, então sempre peço para que ele coloque os ensinamentos que ele vai colocar como psicologia relacionados ao Evangelho, até para que eu possa me aprofundar mais no conhecimento do Evangelho e ter respostas psicológicas com questões espirituais. Então, ele sempre me manda muitos discursos e algumas situações com relação à minha própria vida, baseada nos discursos e escrituras. Excelente, muito bom, Iago. Tami? Tami queria compartilhar algo? Não sei se era a Tami que eu vi. Ixi, vocês estão me ouvindo aí? Vou cair aqui minha conexão. Vou falar então que me apareceu. É, tinha mais alguém com a mão levantada, mas eu não vi. Passou. É, comentaram aí no chat. é, Tem uma coisa que, assim, é universal para isso, para gente terminar, né? Tem uma frase de um filósofo, né, grego, que ele fala que nós devemos conhecer a nós mesmos. Então, as escrituras, elas ensinam que nós somos agentes. Nós que fazemos a ação, não recebemos. Então, a gente espera, às vezes, Fábio, que o Senhor ele vai resolver nosso problema, como foi nessa situação dessa missionária. Não foi resolvido o problema dela. O Senhor, ele vai aliviar as nossas cargas, mas psicologicamente, mentalmente, quem vai ter que resolver isso é a gente mesmo dentro da gente. A gente tem que buscar essa força e o auxílio do Senhor, né? Porque o psicólogo uma vez me ensinou. Eu não tô aqui, meu amigo, para te resolver teu problema. Tô aqui para te ajudar. Quem resolve vai ser tu. Ele foi direto comigo. Então, a gente tem que buscar essa ajuda e é uma coisa que eu escuto muito agora, né? Se conselho fosse bom, se vendia, né? Então, infelizmente, a gente quer escutar o conselho, mas a gente escuta, mas não faz. A gente não faz. O líder dá o conselho, mas a gente não faz. E depois, né, vem a bomba, né? A gente fica ansioso. Mas é isso mesmo que eu queria comentar. Obrigado, Rafa. A gente precisa agir, né? Fazer a nossa parte. Eu queria agradecer pela participação de vocês. Nosso tempo voou aqui. Muito obrigado mesmo. Eu queria só compartilhar meu testemunho, dizendo que eu sei, amigos, apesar dos grandes desafios que enfrentamos, o Senhor tem nos dado os recursos, né? Para que a gente possa enfrentá-los. Eu também sei, o presidente Nelson ensinou que se a gente dá mais atenção para as notificações em mídias sociais ou os likes que nós recebemos do que aos sussurros do Espírito, nós estamos nos colocando em risco espiritual. E a gente precisa ajustar isso em nossa vida. E eu sei que o Salvador, ele vive, que ele nos ama e que ele está disposto a carregar os nossos fardos junto conosco para que eles fiquem leves. E à medida que nós o buscarmos, ficarão com certeza. E eu testifico dessas verdades e compartilho esse testemunho com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos encerrar aqui com uma oração.